assim, bem-vindo para todos. Quem não me conhece, que tem vários da primeira vez aqui, eu sou a Beatriz Cunha, sou diretora do IB, o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Feliz aqui que todo mundo veio, trazendo uma pessoa muito especial, que é a Sônia Rica, que, obviamente, da Porto Seguro todo mundo conhece. Sônia foi diretora de atendimento, trabalhou no RH, tem mais de 30 anos de Porto Seguro, então a turma de lá conhece bem. E os que também estão de fora, que trabalharam na Porto, também conhecem bem. E boas-vindas para todos os outros nossos membros de diversas empresas que estão aí. Então, a Sônia, ela hoje, coincidentemente, foi uma coincidência muito grande, que até a Sônia me lembrou, hoje é o dia do cliente. E a Sônia calhou assim, foi escolhido para falar como, né, se você seria ou não o seu cliente. Então, eu vou deixar para a Sônia ela mesma se apresentar. Ela nem colocou muita coisa no currículo dela, porque ela é muito humilde, ela é muito simples. Então, eu coloquei Sônia empresária, que ela é assim, tem muita bagagem para compartilhar. Ela ajudou uma geração que está aí hoje, que com certeza trouxe esse lado mais humano para as relações, esse lado mais humano para o atendimento, que são coisas fundamentais cada vez mais no nosso dia a dia de atendimento. Então, primeiro, feliz dia do cliente para todos que somos clientes. Sônia, muito obrigada. Vou deixar com você para dar seu tempo mais que suficiente. Só lembrando, a Sônia vai fazer a apresentação dela. Acabou a apresentação dela, eu abro para perguntas. Vocês podem perguntar aqui ao vivo e a cores, abrir câmera e abrir áudio, ou só um ou outro, os dois. Ou vocês podem colocar suas perguntas aqui na chat, que ao final da apresentação da Sônia, eu trago para vocês as perguntas, ok? Sônia, é com você, tá? Estou só te ouvindo. Obrigado pela confiança da Beatriz, né? Aí os membros, eu sou fã, né? Já tive em alguns eventos aí que a Beatriz convidou, sou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu tenho que começar confessando, é dia do cliente, a gente tem que falar a verdade, né? Eu nunca fiz essa apresentação, mas é um assunto, até troquei uma mensagem com o Rui hoje, que há alguns anos a gente fala desse aspecto humano do cliente. Mas eu nunca tinha materializado, né, colocado no papel essa questão de você seria seu cliente. Então, queridos e queridas, vocês são os pilotos do dia, tá? Para ver se faz sentido para vocês. Depois vocês podem me dar esse feedback, me ajudaria muito. Eu estou aqui num espaço novo, né? Minha filha é arquiteta e a gente montou um escritório conjuntos, que é a Grano Arquitetura e Consultoria. Estou no meu espaço, né, de atendimento aqui, assim, com a minha cara, com o meu jeito. Estou bem, assim, feliz nessa fase da vida, né? Colhendo algumas coisas e plantando outras, né? E por que eu começo com uma pergunta, né? Você seria seu cliente? Porque se a gente for olhar para a história nossa, humana, a gente aprende muito quando a gente pergunta. Nas fases de desenvolvimento da criança, dos 3 aos 7 anos, ela aprende muito porque ela pergunta. Então, no mundo que a gente hoje vive de tantas certezas e poucas perguntas, a primeira provocação vem com uma pergunta, né? Você seria seu cliente? Gente, cliente é gente. Então, para entender de cliente, a primeira provocação que eu passo para vocês, a gente precisa entender minimamente de gente. Entender gente não é muito simples, mas é possível, sim, né? Com algumas técnicas, com um certo nível de esforço, porque eu vou dizer para vocês, a gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagine tudo isso fazendo sinapse. Então, olha quanta coisa diferente pode acontecer. É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de marketing, um pouquinho de experiência, um pouquinho de história, um pouquinho de vivência, né? Um pouquinho de psicologia, tentar trazer uma reflexão um pouco mais ampliada da visão de cliente, mas trazendo uma visão humana. Beatriz comentou, né, que eu já fui recursos humanos, e esses dias uma colega me disse que eu fui RH, mas meu H era maior que o R, viu, gente? O H grandão, o R pequenininho. Então, ela citava fazia essa citação. E, coincidentemente, essa semana a gente teve uma aula de psicologia organizacional, e falando justamente disso, né? Se a gente deveria chamar as áreas de recursos humanos. Mas isso é lá outra história, uma hora a gente pode falar sobre isso. Mas, Bia, eu quero começar dando uma tarefa, né? Eu tinha um apelido que sentou perto de mim e ganhou um projeto. Então, o que eu ia pedir para vocês colocarem no chat, e lá no final a gente resgata. E é assim, eu gostaria que vocês pensassem rapidamente que emoção vocês sentiram quando vocês foram bem atendidos por uma empresa e quando vocês foram mal atendidos
pela mesma ou por outra empresa. Mas eu quero no nível do sentido, tá? O que eu senti? Vão colocando no chat, a Brenda vai ajudar a gente a resgatar, e a Denise vai me ajudar, ela está pilotando aqui, quando eu for virar, eu peço para você dar virar a tela, tá? E eu quero contar da minha experiência, uma bem rapidinha que eu vivi há poucos dias, tá? Gente, quem é profissional de atendimento sabe do número de atendimento. Numa empresa, eu tive 11 protocolos de atendimento. 11, 10, 11. Porque eu acredito no atendimento, né? Só que aí chega no momento que você tem que elevar o tom, e eu tentei falar com a ouvidoria, tentei por 3 vezes. A URA funcionou direitinho, tá? Eu dei o número do protocolo, só que não sei que caixa d'água caía num atendente lá no Rio de Janeiro. Uma, duas. Na terceira vez eu falei, não dá mais. Eu vou fazer uma coisa que eu tinha dito para mim mesmo que eu não faria, que era entrar no órgão de defesa do consumidor. Eu entrei, era intervalo de aula, por volta das 9 e pouco da manhã, sem ninguém me ligar, às 3 horas da tarde, o meu problema estava resolvido. Eu vou dizer para vocês o que eu senti. Uma profunda tristeza. Uma tristeza. Porque eu sei que a gente pode não acertar na primeira, na segunda, mas eu dei várias chances para que a empresa se acertar, inclusive 2 protocolos de atendimento pessoal. Porque eu, de fato, eu não deixo as coisas pelo caminho. Quando eu acredito e vou até o fim. Mas esse caso não deu. E, para minha surpresa e tristeza, ainda no órgão de defesa do consumidor, às 3 da tarde, meu problema estava resolvido. Precisa ser assim, gente? Então, eu, como trabalhei muitos anos com isso, eu quero acreditar que não. Trabalhei com treinamento, sei que tem turma de treinamento aqui, o esforço que a gente faz para que as coisas sejam diferentes. Pode virar que eu vou falar um pouquinho. Dá um enter, por favor. Não estou com o comando da apresentação. A Denise pode dar um enter e eu vou falar um pouquinho sobre esse trinômio aqui, que é sensação, percepção e emoção. Esse aqui é um conceito da psicologia, depois eu vou trazer um do marketing, tá? Que os sentimentos, né, as emoções básicas que o ser humano tem é medo, raiva, alegria, tristeza e afeto. Tem gente que fala que tem dois a mais, que é a questão do nojo e da surpresa, mas vamos ficar com 5 para não complicar a vida. Os demais derivam dele. São comportamentos, né, que a gente sente na hora, é visceral, é visível, né, é objetivo. Aconteceu, não dá para dizer que não aconteceu, tá? Isso é emoção. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, pedi uma pizza. Estava cheio de fome. A pizza chegou. Alegria. A pizza veio errada. Eu sou vegetariana, a pizza veio de calabresa. Tristeza ou raiva. Então, ou seja, a emoção, gente, é aquilo que a gente lida no online. Quando a gente está em atendimento, a gente está lidando com emoções, tá? Que provocam sentimentos que eu vou contar para vocês. E a lealdade tem muito a ver com sentimento, mas a gente está falando aqui de emoção, tá? De comportamento diante de uma situação, né? Eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, ganhei na loto, fico alegre, né? Soube que alguém no mesmo dia na está doente, fico triste. Então, ela é muito, ela flutua, tá? Ela pode flutuar. Vou dar um exemplo da Beatriz aí, que não sei se ela está ouvindo, está vendo lá o dogzinho dela. Imagine que a Beatriz, então, me convida para essa palestra, né? Para esse bate-papo, não digo nem uma palestra, mais um bate-papo com vocês. E aí eu demoro para responder para a Beatriz. Ela manda num dia, no dia seguinte pela manhã cobra, na hora do almoço cobra e eu não retorno. Que emoções eu posso provocar na Beatriz? Talvez a primeira seria de raiva. Puxa, nem me deu retorno, né? Poxa, a gente já teve tantos relacionamentos juntos e ela nem me retorna, ela está aqui assim, eu vi no chat. Então, pode ser de tristeza pela Sônia Rica não ter retornado. Mas pode ser um sentimento de afeto. Afeto, gente, é se sentir afetado por algo ou por alguém. Ela fala assim, poxa, a Sônia é uma pessoa que sempre me pareceu educada, deve ter acontecido alguma coisa com ela, né? Isso pode gerar um sentimento até de preocupação. Os pais que têm uma filha dos filhos têm que aí é um sentimento, né, de preocupação. Vamos imaginar que eu era a terceira opção da Beatriz para esse encontro do dia 15. E aí os 2 primeiros estavam com dúvida se podiam, era a terceira opção. Ela pode ter ficado alegre, ups, né?
ela não me respondeu, então dei o tempo para ver se os outros dois respondem. Percebam que numa simples situação, a subjetividade do sujeito. Por isso que é tão difícil essa questão de relacionamento, né? Dentro de casa, relacionamento com o cliente. Mas quanto mais a gente entender esses gatilhos, mais a gente pode atuar de forma proativa. Vou dar um outro exemplo. Olha, quando a gente está em atendimento, e eu sou um instrutor de atendimento de um call center, eu tenho a sensação, gente, ela entra pelos órgãos do sentido, tá? O visual, hoje tem o marketing olfativo em algumas lojas, né? Você tem o cheiro da loja, o paladar, mas quando eu estou no call center, por exemplo, é a audição. Por isso que a gente fala tanto da necessidade de uma escuta ativa, de uma escuta, né, potente, porque você já tem os outros recursos para ver, por exemplo, a expressão verbal, né, não verbal, né, o rosto, a fisionomia. Então, por isso que é muito, muito importante quando a gente fala, né, aqui eu reforço isso que eu já disse algumas vezes, que a gente precisa estar atento ao que é dito, né? Se eu vou, por exemplo, numa loja, né, e não estou bem vestida, né? Depois eu vou falar disso também, para vocês verem como essa questão do que entra pelos órgãos do sentido, como eu percebo, como eu devolvo pelo mundo através da minha emoção, é muito importante. Por isso, no mundo cada vez mais digital, entender de gente, entender de sensação, percepção, emoção, e agora a gente vai falar do outro lado, de sentimento, é importante, porque a gente está fazendo isso o tempo todo. Por isso que se fala tanto de gerenciamento das emoções. Eu acho muito difícil gerenciar emoção na hora que vem, mas você pode fazer com que ela aconteça rápido e depois trabalhar essa questão do sentimento. Esse outro lado, eu falo um pouquinho de sentimento. Sentimento é algo mais mental, né? Ele é invisível. Eu não consigo disfarçar que eu tô com raiva, é difícil, né? Mas eu consigo disfarçar depois que aquilo não me caiu bem. Então, quando entra no mental, no racional, no cognitivo, isso já entra no campo do sentimento. Isso significa que seu cérebro, né, ele já absorveu uma experiência fisiológica e já transformou isso numa experiência mental, né? Seria como dizer assim, gente, eu estou colocando bastante, em alguns slides eu vou passar bem rapidinho, mas eu acho que esse é bem importante para a mensagem que eu quero passar, né? É que essa questão, essa primeira questão aqui da emoção, ela é uma reação rápida. E quando a gente fala do outro lado, é mais uma construção que é feita ao longo do tempo. Seria como de um lado eu tenho o pincel e do outro eu tenho a tela pronta, tá? Mas uma é ligada à outra. E para eu gerar realmente um sentimento de lealdade, que a gente vai falar mais na frente, eu preciso cuidar, né, dessa emoção, gerenciar essa emoção do meu cliente e também depois cuidar para que esse sentimento permaneça e, de fato, ele se torne algo para minha marca que realmente faça sentido e o que todo mundo quer no final do dia são clientes felizes e fiéis, né? Bom, se não fizer sentido alguma coisa, eu estou com o chat aberto, a gente vai conversando. Eu aí não estou mais no mercado de call center, eu tenho me focado mais em pessoas, mas eu recebo muitos convites, então eu estou bem assim afinadinha com o que está acontecendo. Eu fui numa semana passada e se falou muito de CX, né? Customer Experience. Vou colocando aí no chat que eu leio. Toda empresa hoje fala da experiência do cliente, da importância da experiência do cliente, da importância de colocar o cliente no centro. A gente já está falando, cliente é gente, né? Então a gente precisa realmente cuidar dessa experiência. E não tem experiência sem vivência, não tem experiência sem emoção, não tem experiência sem sentimentos. Então, por isso, se torna extremamente importante a gente olhar, né, o ser humano de uma forma mais ampliada. Mas aí eu vi essa história do CX, desde 2017, né, na Porto a gente fala muito da experiência do cliente, tem várias iniciativas belíssimas, né, todas aí, eu acho, como cliente eu vejo no ar, isso me deixa bastante feliz. Mas eu fui tentar buscar aqui, até para fazer uma metáfora, porque dizem que a metáfora faz com que a gente guarde mais. Qual foi o primeiro cliente da história da humanidade? Como é que isso é que... Se a gente tivesse que trazer uma imagem, que imagem seria essa, né? E aí eu fui buscar uma lá do Jardim do Éden, né, Denise? A Denise que me ajudou a buscar essa imagem aqui, né? E sem cunho religioso, por favor, gente, mas assim, a história mais antiga é essa história do paraíso, né, onde a gente tinha Adão, Eva e a serpente. Então, indo ao limite, a gente pode dizer que a Eva foi a primeira cliente da história, né?
a serpente foi lá, convenceu ela a comer a da maçã, estaria a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ao aceitar, ela foi a primeira cliente da história e, consequentemente, o Adão a segunda. Eu tenho um colega que ele usa essa metáfora para outra coisa, mas ele falou que nos tempos atuais não seria mais a árvore do conhecimento. Ia dizer assim, Eva, come a maçã que emagrece, mulher. Come a maçã. E oferece para o Adão que ele vai gostar de comer essa maçã. Né? Mas o que eu quero dizer com essa história, gente? Isso não é novo. A gente tem que olhar as coisas, eu vou falar um pouquinho disso, sobre o que tem uma palavra que chama-se, né, o espírito do tempo. Que tempo a gente está vivendo? E a gente que trabalha com atendimento está muito atento ao que está acontecendo. Então, o cliente, sim, ele requer vínculos e requer conexões, né? A gente precisa criar conexões com esses clientes. E isso não é fácil. Eu reconheço a tentativa das empresas de criar personas, de criar nichos, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas, eminentemente, a gente precisa criar vínculos e conexões. E, apesar de toda a digitalização, as pessoas têm sonhos e necessidades. E quem estiver atento, né, e conseguir entregar esse sonho e necessidade, com certeza vai ter aí mais sucesso. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de números, porque me falaram, gente, que para uma palestra ter qualificação tem que trazer Mas fui eu números. que Então, coloquei o vamos lá, pó, tá? alguns números Fui eu que falei para para a ele, gente coloca falar. 5 colheres de café. Oi, 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 tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, pode fechar? Se for uma Pronto, pergunta, eu respondo também, tá, Bia? Bom, e aí, né, tem uma pesquisa, esse número foi reforçado aí nessa palestra que eu tive semana passada, retrasada, e a importância do cliente, né? Por que ele vai embora? Ora, né, faz parte do ciclo da vida morrer. As pessoas se mudam, e nessa pandemia, gente, eu tenho casa no interior, a Vivi depois pode contar isso pra gente, eu sei que ela está no interior também, muitas pessoas mudaram geograficamente o seu local de moradia. Então, os clientes se mudam, né? Eu tenho uma colega que tem um bistrô perto da Porto e ela falou para mim claramente, né? 90% dos meus clientes eram da Porto, em home office, mas o negócio pode quebrar. Então, a diversificação é importante porque os clientes mudam, adotam novos hábitos, né? Eu, por exemplo, eu sou vegetariana há 5 anos, então eu comprava mais carne em casa, hoje compro menos, então os hábitos mudam. Então, essa tendência tem que ser observada. Me chamaram para um happy hour há 2, 3 anos atrás e só tinha carne, né? Aí eu chamei o garçom e falei, garçom, e os vegetarianos aqui? Ele achou uma pupunha lá para eu comer e tal. Mas assim, quais são esses embriões do futuro que já vivem no presente, né? Então, o cliente adota novo hábito. 9% acham o valor alto, não estão dispostos a pagar. 14% atribuem a má qualidade do produto adquirido, produto ou serviço, aqui é de uma forma geral. Mas, gente, pasmem, isso é muito importante. 68% é muita gente, está insatisfeito com a atitude pessoal, um mau atendimento. Ontem eu fui vítima de 2 maus atendimentos no mercado, que eu não conhecia, eu fui visitar uma pessoa doente, eu comprei 3 sacos de frutas para entregar, e nos mercados que eu vou, pesa no caixa. Aí tinha que pesar antes. Aí eu falei, não pesa aqui? Eu já tinha tirado tudo. Ela fez, não, fez assim, ó. Nem me olhou, só fez o gesto. Eu achei assim, deselegante, fui lá correndo, tal, fiz, ok. Aí paguei, só que ainda estava ensacolando as coisas. Chegou uma outra cliente, ela de cabeça baixa, assim continuou, até eu sair com o carrinho. Foi quando ela levantou o olhar para atender o outro cliente. Gente, eu sei que a gente que trabalha em atendimento fica mais rigoroso e com um olhar mais antenado. Mas atendimento é feito de sutileza, né? Eu gosto muito da tal beleza dos detalhes. Tem que ter atenção, tem que ter foco, né? E o atendimento pessoal tem suas vantagens, porque você tem um contexto, você tem um cenário. Um atendimento telefônico, mais difícil, digital também, porque você trabalha com poucos insumos do seu contexto. Esse número é real, 74% das pessoas pagariam para ter seu produto recebido e atendido de imediato. Veja a palavra de imediato.
Hoje, se a internet começa a demorar para conectar, eu já vou para o celular, a gente vive o mundo da agilidade, né, da correria. Eu lembro algumas vezes tomando o elevador, e o pessoal, tô correndo, tô correndo. Aí a gente começa a brigar, tá correndo para onde? Pode ir para mais longe da onde você quer chegar, né? E eu já cheguei algumas vezes, né, no final do dia, falar, gente, eu daria R$ 100 por 15 minutos a mais no meu dia, né? Não vi a coisa evaporar. Então, de fato, os clientes, quando procuram as empresas, eles querem, né, ter de imediato. Uma outra coisa também, né, nessa pesquisa é essa coerência entre discurso e prática, né? As pessoas não topam mais isso. Me engana que eu gosto, não dá, né? Não cola mais, se é que colou um dia. Então, as empresas têm que estar muito antenadas daquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Como dizem, o que eu falo diminui quando o que eu falo grita. Então, a gente precisa realmente estar bem ajustado entre discurso e prática. Ser acolhido, ouvido, respeitado como ser humano, né? Acolhimento, as pessoas estão querendo, às vezes você está super atarefado, alguém fala com você mais tranquilo, você já se desarma, né? Ouvido, muitas vezes eu preciso despejar, preciso de um orelhão de plantão para me ouvir. Eu me lembro de um atendimento muito difícil que eu fiz uma vez, de um corretor de seguros, ele estava muito nervoso, muito nervoso. Ele falou, eu deixei, eu falei, eu compreendo o seu sentimento, eu falei na época, não posso mudar este passado, mas daqui para frente, eu tenho certeza que eu conseguirei despertar outros sentimentos no senhor. Deixa eu resolver seu caso. Desarmou, né? Mas muitas vezes a gente precisa ouvir antes, precisa respeitar, né? Ser o ouvido de alguém que precisa, que quer reclamar, para depois você de fato poder atender, né? Por isso que a gente precisa investir, sim, como o Fábio colocou, em capacitação de pessoas. Eu acredito no ser humano, eu acredito no treinamento, né? Uma ponte que pode ser construída. Então, esse fator tempo, gente, quando a gente olha dentre tantas coisas que a gente vê hoje, empresas humanizadas, a questão do tempo, a questão da sustentabilidade, eu trouxe um conceito que eu achei novo, tem pouca coisa na internet, eu vi na faculdade, eu achei muito legal, que essa palavra chama Zeitgeist, né? É em alemão, e ela significa o espírito do tempo, o espírito da época. O que está acontecendo no mundo, né? Que dá essa moldura para essa identidade que está se desenvolvendo, né? Quais são os cenários, quais são as tendências, qual é a leitura do tempo atual, né? Eu vi uma palestra que fala que o Zeitgeist vem antes da cultura, é aquele futuro que ainda não nasceu, mas que já está aqui, né? São as sementes do amanhã, né? Esse tema começou a ser falado em 1769, veja, nada é novo do que eu estou falando, né? Tem muita coisa, mas se a gente olhar, né, e eu peguei hoje um material do Jornal do Brasil de 2021, falando do mundo virado paralisado pela pandemia, mas falando justamente da gente olhar para esse tempo que ele está contando para a gente qual o melhor benefício que eu tiro para o indivíduo e para as organizações, ou para os países e, indo ao limite, para o planeta. Ouvir esse chamado, né, desse espírito do tempo, esse espírito da época, vai ajudando. A gente estava falando com a Karen, né, na entrada, de produtos saudáveis, bem-estar, está muito conectado com o que as pessoas estão buscando agora, né? Essa questão de comodidade, essa questão de um atendimento sob medida para o que ela precisa. Então, está bem alinhado com esse nosso momento atual. E eu não sei se vocês sabem, né? Eu quero contar um pouquinho de história agora para vocês, né? A minha primeira formação, quando eu fui estudante lá com 20 e poucos anos, foi História e Geografia. Eu sempre gostei muito, né? Gosto de pedras e tal. E a gente já falou um pouquinho aí do paraíso, né? Mas eu quero falar para vocês que essa relação, ela não é de hoje. Ela vem se modificando no tempo, né? Mas essa relação, né? Cliente, fornecedor, ser humano, ela faz parte do desenvolvimento da humanidade. A gente já brincou um pouquinho aí do paraíso, né? 3, 4 milhões de anos atrás. A gente viveu o momento lá da subsistência. Algumas literaturas falam que 200 a 150 anos antes de Cristo, o Homo sapiens veio, né, para ficar e está aqui até hoje. E aí ele começou a trabalhar essa questão da subsistência. Então ele tirava da terra e ia, o povo nômade. Depois, há 10 mil anos atrás, veio o escambo, né, a troca. Então, eu produzia cestos, né? Por exemplo, eu gosto agora de fazer crochê. E eu fazia cestos, né? Não de milho, não. Mas eu fazia cestos e eu precisava comprar milho. Comprar não, né? Precisava adquirir milho. Então, o que acontecia? A
troca. Essa prática ancestral de troca. 1 cesto por 10 espigas de milho. Isso foi 10 mil antes de Cristo, gente. Passou-se muito tempo nessa história evolutiva. As moedas começam só lá em 700 antes de Cristo. Lá na Grécia, lá na China, 1000 anos antes de Cristo. Então, ou seja, é uma coisa nova. Ouro, prata, as moedas menores, né? No Brasil, a gente começou a falar disso só em 1600 e bolinha, né? Olha só, ontem, quando a gente for olhar a história do tempo, né? Dinheiro, uma coisa mais recente ainda. Né? Meu avô era do interior, né? Então ele contava essa história do freguês, e talvez por uma herança, né, portuguesa, né, o freguês da padaria, né, que a gente acabava ouvindo, a caderneta, né, cadernetinha que a gente anotava e depois ia lá no final do mês pagar, a questão da confiança, né? Tinha uma colaboradora, ela está agora no Nordeste, mas quando ela trabalhou comigo, contou uma história muito triste, e era realmente, ela estava em Fortaleza, né? E o marido dela abandonou com 5 crianças. Ele deixou a bicicleta na venda e falou: vende para Lourdes até o valor da bicicleta. Depois você não vende mais, que eu não vou voltar para pagar. Ela nunca mais viu esse marido, né? Isso aconteceu há muitos anos atrás. A filha dela tem 30 anos, então aconteceu, ela era bebê. Então, assim, isso era muito comum, essa questão do freguês, né? E você veja, ele deixou a bicicleta e falou assim: não vende porque eu não vou voltar para pagar. E qual é o zeitgeist desse tempo, né? O que a gente está vendo hoje? Que, né, situação humana e de cliente a gente vive hoje? Hoje a gente tem uma diversidade de formas de pagamento, né? Tem país adotando criptomoeda, a invasão do Pix, vários cartões, né? A gente hoje transaciona pouco dinheiro. Tem uma coisa acontecendo aí. A gente tem vários perfis também de consumidor, vários arranjos de família, né? A mudança social das classes, né? Mudança do formato dos bairros. Eu fui para a Zona Sul, lá, a região da Berrini, e está diferente do que estava 1 ano e meio atrás, né? Então, tem coisas acontecendo. E no meio disso tem um tal de algoritmo também. No livro das 21 edições do século XXI, Harari fala bastante disso. Deixa esse livro aí, quem quer ver essas sementes aí do amanhã, esse é um livro fantástico para pensar, né? Não que vai acontecer exatamente o que ele fala, mas para tentar ver que horizonte é esse que está se formando aí nessa questão de clientes, né? Então, as empresas têm que estar conectadas com essa diversidade, com essa pluralidade, com esses perfis diferentes que vem acontecendo. E aí, os zeitgeist desse tempo, né, que a gente pode dizer, empresas humanizadas, sustentabilidade, coisas tão bem-estar, né? Conforto, saúde mental, tempo. Então, se a gente estiver realmente conectado, né, com este momento, né, com esse, entre aspas, né, espírito do tempo, que ele está contando para a gente, isso ajuda bastante a gente enquanto ser humano e ajuda a gente a ajudar as nossas organizações a seguirem, a cumprirem a sua missão. Vamos seguir? Eu vou passar rapidinho para alguns slides, que tá tão bonito que a Denise me ajudou a fazer, gente, que eu quero mostrar para vocês, né? Então, assim, a gente está no mundo, né, que a gente precisa de cliente, né? A gente já viu lá pelas estatísticas, e que não seja a gente mesmo, né? Então, eu percebia no mundo corporativo e percebo que as pessoas decidem sobre a sua visão de mundo, né? Então, eu decido que isso é bom de acordo com a minha visão de mundo ou com uma pesquisa. É raso. Essa é uma crítica que eu faço ao mundo corporativo. É raso, é pouco. A gente precisa dar mais um mergulho. Existe um abismo de informação que os algoritmos ajudam, mas não é só isso. A gente precisa ir a campo ver o que acontece. Tem um conceito que eu gosto muito, que conhecer o mapa não é conhecer o território. Então, a gente precisa conhecer esses territórios dos nossos clientes, para, de fato, saber o que oferecer para eles, né? Então, conhecer cliente, gente, é conhecer gente. A gente não vive mais no passado, onde eu consumo o que eu produzo, né? Eu preciso fazer com que o outro consuma o que eu produzo. Bom, tem uma frase que diz que o mundo seria perfeito se não fosse as pessoas, né, Denise? Só que clientes são pessoas. Então, eu reforço aquilo que eu acredito. A gente precisa conhecer minimamente pessoas. Não, precisa fazer uma faculdade? Não, não precisa, mas precisa se interessar genuinamente pelas pessoas, né? Olhar
se fala muito de empatia hoje, mas está totalmente distorcido o que se fala por aí, mas olhar, observar genuinamente as pessoas, né? Clientes são pessoas. Bom, o mundo tem 7,8 bilhões de pessoas, né? Que têm necessidade, sonhos e desejos. Por mais que a tecnologia avance, isso não vai mudar, gente. Eu acho que não. As pessoas continuam ter sonhos, continuarão ter desejos, ter necessidades. No Brasil, né, segundo aí o site de estatística, 213,3, né, milhões de pessoas. Olha quanta oportunidade a gente tem por aí. Hoje, com o mundo digital, eu estou morando num prédio, né, o que chega de caixa, gente, é uma coisa maluca, né? Então, muita facilidade para ingressar nesse universo. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês, gente, de sensibilidade humana, que é uma coisa que eu acredito muito, muito. Então, além de produzir, né, produtos, serviços, a gente tem que produzir outras coisas intangíveis que geram emoção, que vão gerar sentimentos, que vão gerar lá na frente lealdade. Então, produzir atenção, observação, visão e ação. Eu digo assim que o mundo, ele vê as nossas ações, ele não vê as nossas intenções. Então, a gente precisa pôr isso para rodar no mundo, né? E atenção é um negócio interessante, porque aonde eu coloco o meu olhar é onde as coisas acontecem, onde o mundo acontece. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu adoro animais. Então, se eu estou olhando, andando aqui, vejo um animal, eu estou vendo. Não estou vendo coisa, mas o animal eu estou vendo. Então, onde eu ponho a atenção é onde as coisas acontecem, né? Esse exemplo que eu dei do supermercado, né? A falta de atenção da pessoa de atendimento, né? Eu não era cliente costumeira dali, também ela não tinha obrigação de saber, mas a minha pergunta denotava alguma coisa. Não observou? Visão. Então, a gente precisa produzir dentro das organizações maior sensibilidade humana, né? E aí, eu queria, assim, produzir um vídeo, mas, assim, o vídeo está tão antigo, tão velho, mas eu acho que vale a pena. E, olha, desafio aqui, quem quiser fazer comigo, a gente pode reproduzir esse vídeo exatamente como ele é. E aí eu agradeço ao Rui Pereira, que ele foi a primeira pessoa que mostrou esse vídeo, porque eu acho que ele retrata a mensagem que eu quero deixar com vocês nesse momento do nosso bate-papo. Denise, você consegue rodar para a gente? É um filme de 1 minutinho, gente, ele é bem curtinho, tá? Coloquem aí no chat se vocês já conheciam e se topam produzir um comigo, né? Eu monto os atores aí para a gente reproduzir, porque realmente a imagem está bem antiga. Mas é isso, gente. Isso é sensibilidade humana. É ouvir aquilo que não foi dito e ver aquilo que está acontecendo, né? Prontidão, tá ali, tá inteiro, né? E não tá pensando lá em outras coisas, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Aí alguém nunca viu, ai, que bonitinho, porque eu estava com dúvida de colocar, é top, Demetrios, estamos juntos. A gente pode regravar esse vídeo, que não vai ser, mas assim, é produção de sensibilidade, gente, e isso é um fator humano. A gente precisa de ser humano para fazer isso. Cris, super topa, vamos fazer. Que legal que tem gente que não vê. Eu também amo, mas ele é muito simples e profundo, né? Não tem uma palavra, mas conta muita história. Então, isso que é bacana. E eu quero contar uma história nesse momento para vocês, conversando com a Beatriz, com a Brenda e com a Denise ontem, eu me lembrei, eu achei que tinha tudo a ver com esse momento que a gente está. Eu tive uma colega lá na Porto Seguro, o nome dela era Dirce, ela não se importaria de eu dar esse exemplo, e ela saiu da empresa, ela teve um plano de saúde, ela saiu ainda jovem da empresa, e ela se tornou corretora de seguros. E ela falou assim, 3 anos, 4 anos depois, ela falou, Sônia, eu preciso ir aí agradecer a Fábio Lando para empurrar o carro. Legal, Fabinho. Então, você já pode ser artista, hein?
voltando a Dirce, e ela me falou assim, eu queria te agradecer pessoalmente pelo bom atendimento da Porto, e ela citou uma área, vou citar para você, chama-se Helpdesk, que atendia o corretor nas suas necessidades tecnológicas, para fazer cálculo e tudo mais. Ela falou, olha, convivi tantos anos na empresa e não sabia dessa área tão bacana que tem na Porto. E aí a gente foi tomar um cafezinho lá na direção da empresa, e lá a gente tinha algumas copeiras, e uma delas mais antiga, a tia Maria, né? E a tia Maria, né, a gente sentou para bater esse papo, e a tia Maria perguntou assim, falou, Sônia de sempre? Fez, é isso aí, dona Maria. E aí ela virou para a Dirce, que já tinha saído há 3, 4 anos atrás, e falou, dona Dirce, o seu é com leite, né? A Dirce fez assim, dona Maria saiu, a Dirce ficou em pranto, gente. Por quê? Que emoção ela teve naquele momento, depois de 3 anos depois dela ter saído, a tia Maria lembrar do café com leite que ela gostava. Então, percebam, gente, a importância, né, da gente conectar, fazer conexão no humano, né? É uma história simples, mas de fato, às vezes a gente fica querendo colocar pena no pavão, né? Feijão com arroz bem feito acaba tocando as pessoas, acaba mudando as pessoas, acaba dando vida àquele dia das pessoas. Então foi uma história bem bonitinha que tem a ver aí com essa questão da sensibilidade humana. Num café, é possível você gerar sensibilidade humana ao servir um café. Não são só em grandes posições. Em qualquer posição da sua vida, você pode produzir. E a receita é essa que eu dei, gente. É cuidado, atenção, prontidão, ação, né? O mundo hoje pede não só intenção, ele pede ação de cada um de nós. Sônia, Oh, desculpe de cortar, tem uma ação boa para você aqui, tá? O Fábio Lando falou que ele pode empurrar o carro do seu novo comercial aí, viu? Fábio, vamos produzir, porque eu acho que ele merece, Fábio. Vamos tentar achar esse carro, tá bom, gente? Olha, eu Eu vou topo. anotar quem aqui, que é os nomes que não conhecia, que topam. Vamos produzir, porque eu acho que ele merece, porque ele está tão antigo e a resolução dele não é boa. Obrigado, Bia. Eu Seguindo também. aqui, Conte né? comigo. Vou contar, Fabião, pode deixar. Bom, existe a sua majestade, o cliente. Ele não é você, mas ele é tão complicado quanto você, né? Ele tem emoções, ele tem sentimentos, e você quer que ele fique, e o que fazer para ele ficar? Haja visto que a gente viu a estatística lá da ponta, quase 70% vai embora por conta do mau atendimento. E aqui eu quero destacar um momento até que a gente vive, né, gente? Não sei se vocês acompanham as estatísticas, mas o Brasil é o segundo país da América Latina com o maior número de pessoas com depressão, 5,8% da população, e o maior número de ansiosos. Né? As pessoas estão ansiosas, né? Às vezes vai chegar, não chegou. Então, isso tudo vai criando, né, os ansiosos crônicos, e existe aquela ansiedade tradicional que a gente tem mesmo pela vida e faz parte da vida, e que bom que é assim, tá? Mas essas pessoas são os nossos clientes. Então, a gente precisa entender o fator humano, né, do momento que a gente vive, para que a gente possa, de fato, atender bem o cliente. E agora eu quero trazer 4 conceitos que eu acho bem bonitinho. Eles são simples, mas eles são profundos para esse momento nosso aqui. Existe uma lenda, né? Eu gosto muito das lendas gregas, né? Que fala aí do calcanhar de Aquiles. Se você já conhece, eu vou contar bem rapidinho. Ele era um semideus que venceu várias guerras, que era invulnerável. Ele era, até anotei em algum lugar aqui, ele era filho de Peleu e Tétis, não ia lembrar esse nome, um semideus, que quando foi banhado ficou com os pezinhos de fora. E aí, quando ele foi lutar lá a Batalha de Troia, uma lança envenenada pegou justamente no pezinho dele e ele foi embora, né? Isso para dizer que a gente tem vulnerabilidade, as nossas empresas também têm. Vou dizer uma minha pessoal para vocês e uma que eu vivi na empresa. Eu sempre fui uma pessoa muito do presente, do fazer, do aqui, do agora, né? E eu tinha uma dificuldade de fazer planejamento de longo prazo. E aí, nos testes que eu fazia, mostrava isso mesmo, a dificuldade de projetar coisas muito à frente. E aí, numa posição de liderança, eu precisava, fazia falta, né? A gente não ter essa condição. O que eu fiz? Antes das agendas de planejamento estratégico, por exemplo, eu já mobilizava a turma. Eu tenho aqui o Fábio e principalmente o Demetrios que vão corroborar com o que eu estou falando. Ao ponto
de quando eu fiz esse teste, né? E os testes são terríveis, porque eles repetem aquilo que a gente é, né? Os testes psicométricos, apareceu essa minha dificuldade de planejamento estratégico. Meu líder da ocasião falou assim, mas eu não vejo isso em você. Ele falou, esse teste está errado. Eu falei, esse teste está certo. Eu tenho essa dificuldade, esse é o meu calcanhar de Aquiles, mas como eu tenho consciência disso, eu me cerco de outra forma, né? Então, quais são as nossas redes de proteção? Por exemplo, o Aquiles não estaria contando história agora se ele soubesse do pezinho dele e tivesse colocado uma proteção que não ia entrar, né? A tal da flecha envenenada. Mas e as empresas também o têm, gente? Os nossos negócios têm. Cada um olhando para o seu universo sabe do calcanhar de Aquiles. A gente às vezes não quer admitir, mas a gente sabe. Eu vou dar um exemplo da Porto, né, que é a empresa que eu vivi há muito tempo. Segunda-feira, né, para quem é de call center sabe, é o DMM, o Dia de Maior Movimento. E mesmo que a gente colocasse todas as pessoas, às vezes não é insuficiente para a atividade que você tem. E os sistemas de segunda-feira tinha a tal da segundite, que eu falava, resolvia não funcionar. Tomara que isso tenha melhorado aí, pessoal da Porto, na torcida, né, que a segundite não aconteça mais. E me tinha melhorado muito há cerca de um ano atrás, né? Aí as pessoas da tecnologia ficavam de plantão nas segundas-feiras, dentro do atendimento, para evitar que o problema acontecesse, né? Que são as nossas redes de proteção. Então, o humano tem que ter sua rede de proteção e as empresas precisam ter sua rede de proteção, tá? Muito importante isso, gente. É muito caro fazer tudo perfeito, mas a gente precisa conhecer esses nossos pontos cegos para que a gente possa, de alguma forma, nos blindar, né? Minimamente blindar. Clientelismo é uma palavra feia, né? Mas quem assistiu Uma Linda Mulher vai saber disso, né? A gente escolhe o cliente pela aparência ou pela nossa preferência. Ah, eu sou corintiano, então não vou atender bem palmeirense. Estou exagerando só para dar um colorido. Mas a gente, como empresa, cliente é cliente, gente, é ser humano. Pode não corroborar da mesma crença que eu, mas é cliente, né? E a gente vive um momento no nosso país muito triste de polaridade, né? Se eu não sou A, eu tenho que ser B, mas eu não posso ser, né? Então, a gente precisa cuidar disso, né? Não é as minhas preferências. É óbvio, né? Se eu trabalho numa indústria que faz o mal, né? Eu não vou trabalhar nessa indústria, mas se eu concordo com o que eu entrego, né? Eu não posso ter essa prática nociva, né? De atender diferente, né? A ou B. Criatividade é um conceito que eu vi há muitos anos, eu gosto muito. Tem um livro do César Souza que só fala disso, né? E ele fala uma coisa muito legal: o cliente é alvo móvel, ele se movimenta. Assim como eu brincava que qualidade não tem linha de chegada, cliente é um alvo móvel, ele se movimenta. Então a gente precisa se movimentar também, tá? Vou correr, porque eu também tenho perguntas. Clientologia, aqui valeria uma palestra só para falar disso. Aliás, eu falei para a Denise, me ajuda a montar uma palestra visual bonita para falar, né, de logia é estudo de algo, estudo do cliente. Quem trouxe essa terminologia foi a Disney, né? Tem muita coisa escrita, muitos treinamentos falando sobre isso, mas eu destacaria 4 questões, né? Que eles usam lá como pilares: segurança, cortesia, espetáculo, eficiência, tá? É super importante. Então, por que segurança? Porque ninguém vai ser feliz lá de perna quebrada. Bom, nós somos clientes, todos temos clientes, todos somos clientes. Acho que isso, nesse momento do nosso papo, está super pacificado. Eu vou gastar um pouquinho de energia no próximo, porque ele também é um dos corações da entrega. Eu quero falar da lealdade comportamental e da lealdade atitudinal. Eu fui ler um pouquinho sobre isso, tem pouco coisa escrita, mas eu acho que é bem funcional. Então, na parte de cima, então na área do conhecimento, do Big Data, de uma série de coisas, da experiência do cliente, da sustentabilidade, do protagonismo, das empresas humanizadas, da marca, do empoderamento. Dados, pesquisas, coerência, tecnologia. Hoje, a tecnologia, gente, com dinheiro é acessível. As pessoas podem comprar um Oracle, pode comprar um Big Data, né? A gente percebe, né, nessa colaboração uma redução dos silos das estratégias, mas tudo isso gera uma lealdade comportamental. Vou dar um exemplo simples, porque a gente não tem muito tempo. Por exemplo, eu tenho que abastecer, tem um posto de gasolina no caminho. Não é o melhor atendimento, mas é cômodo. Então, eu vou lá. Isso é uma lealdade comportamental. Ela está ligada à conveniência daquele produto ou serviço que eu tenho, né? Agora, quando eu coloco outros ingredientes, eu crio a tal da lealdade atitudinal, né?
Quando eu me conheço, então eu sei o que é bom, o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu gerencio emoções, quando eu observo, eu adoro essa palavra, observar, sair de mim mesmo e olhar o que está acontecendo. A gente descobre muitas coisas. Gera interesse, sensibilidade humana, superar expectativas, eu crio uma lealdade atitudinal. Então, eu vou dar exemplos muito simples, gente, assim, do dia a dia, né, para vocês perceberem. Esse papo da Apple, mandar de atitudinal, o pessoal fica em fila, é uma coisa mais caseira mesmo, né? Quando eu trabalhava na Porto, tinha um cabeleireiro que eu gostava muito lá, mas ele mudou, tal, a pandemia, eu conheci um outro cabeleireiro ali do lado da minha casa. Então, eu comecei com uma lealdade comportamental. Putz, do lado da minha casa, beleza, né? Facinho, vou na hora do almoço, de manhã e tal. E aí ele chegou para mim, exatamente um mês atrás, na BFA, falou, Sônia, tem uma coisa para te contar. Eu falei, que foi? Pai, tive uma proposta de emprego imperdível, mas eu tô com medo de falar com as minhas clientes, porque é no Jacques Genin, é 3 quadras para cima. E o preço é outro e o profissional é o mesmo, ou seja, né? Ele tem autoconhecimento, ele tem conhecimento, ele tem percepção, mas eu gostaria muito que você fosse até lá. E eu já fiz 2 vezes o cabelo com ele lá. Pago mais caro? Pago. Mas posso talvez ir menos, mas eu continuo, né, com esse cabeleireiro, né? Que, ó, não é tanto tempo, não, é um aninho só, viu, gente? E aí, para vocês, né, como organização, né, ou como empresa de um só, que é o cabeleireiro, como é que eu atinjo a tal da lealdade atitudinal? Gente, é com atitude, tá? É com coisas eminentemente humanas. Eu vou falar aqui muito rapidamente, muita gente já conhece, é um atributo do marketing, é a tal da pirâmide de Maslow. Daria para falar, fazer uma apresentação só com ela, mas vocês que estão em atendimento, estudem, porque ela é importante para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão de ser humano, tá? Maslow viveu nos guetos lá no início do século XX, então ele foi um psiquiatra, né, psicólogo, entendeu bastante de comportamento de consumo, ele é bastante estudado pelo marketing. Mas aí, fazendo uma atribuição com o slide anterior, a lealdade comportamental está aqui embaixo. Me dá segurança naquele posto, né? Me dá segurança comer tal coisa. Mas quando eu falo, né, de autorrealização, respeito, status, né, relacionamento, família, eu já estou falando na parte de cima. Aí sim eu gero esse engajamento da tal da lealdade atitudinal. Por isso que se quer hoje empresa socialmente responsável, né? Isso cria engajamento e lealdade atitudinal. Vou passar voando aqui só pelos slides, só para vocês verem que a Denise caprichou para mim, né? A gente falava, quem fez marketing, falava dos 4 P's do marketing. Eu atualizei para 5, mas hoje já tem 7, gente, tá? Os outros que estão fora daqui é processos, e eu fui ver palpabilidade. Palpabilidade é a questão de palpável, evidência física do produto. Como a gente está no mundo virtual, tem empresas fazendo isso. Então, criam lá loja concierge, showrooms, tem uma loja de roupa feminina, acho que o nome dela é Amaro, que você só lá experimenta, depois chega na sua casa. Isso são sinais do tempo, essa plasticidade entre o humano e o digital. Não vou falar, né, dos demais, Denise, vamos passar, né? Vamos lá, né? Não vou falar de produto, deixar para preço também não, promoção, falar de praça, falar de gente, a gente já falou. Agora a pergunta, você seria seu cliente? Por quê? Né? O produto são seus conhecimentos, suas habilidades, sua atitude, aquele famoso chá, né, que o pessoal falava, né? Se você é um produto, como é que você está investindo em conhecimento? Como você está investindo em habilidade? Poxa, vocês estão de parabéns, né? Eu sei que vocês estão trabalhando, a vida é difícil, pararam para estar aqui. Vocês estão investindo no produto, você, né? Não gosto desse título, mas você SA, né? Eu agora sou uma profissional liberal, né? Sou empresária. Então, quanto vale a minha hora, né? Estava pensando sobre isso. Promoção é network, gente. Onde que você está? Com que fontes você está, né? Com quem você está conversando? Com que rede você está conversando? Eu tive uma aula sobre o LinkedIn, de um trabalho que eu estou fazendo de mentoria, chama-se, o programa chama-se Nós por Elas. Eu sou mentora do programa. E é muito interessante, né? Como é que esse network funciona, essa rede, essa malha, né? A praça com quem você se relaciona, né? Eu não gosto desse tipo de provérbio, mas me diga com quem antes que eu direi um pouquinho do que você é, né? Pessoas, que fonte você bebe, né? Entender de pessoas, gente, é entender de cliente, tá? Vamos indo já mais para a parte final. O futuro já chegou, gente. Tem uma frase que eu vi há um tempo, eu tentei jogar na internet e não achei.
Ele já chegou, só está mal distribuído. Mas ele já está aqui, já está entre nós, né? Mas o conceito mais bacana que eu achei é que existe um tal de zona de atração e zona de abandono. O que que eu vou abandonando de hábitos, o que eu vou atraindo de hábitos para construir esse novo, né? Lendo um pouco de história, que eu gosto, né? A Blockbuster, e eu tenho filhos hoje na idade de 25 a 20, 24 a 28 anos, a gente alugava muito filme, né? Mas, para minha surpresa, a Netflix e a Blockbuster conviveram 17 anos juntos. Então, a natureza não dá saltos. Tem um estudo que fala que observa a natureza não dá saltos. As mudanças vão acontecendo, é que a nossa leitura não é feita corretamente no tempo correto, tá? Então, é importante a gente ver essas sementes do futuro, esse marketing do futuro, esse relacionamento do futuro, quais são os ingredientes que já vivem aqui entre nós. E, gente, para ir realmente para o final, né? No final, tudo é humano, né? A gente vê, infelizmente, robô querendo ser gente querendo ser robô, né? E isso está errado, do meu ponto de vista, está super errado. O robô tem esse papel, gente tem seu papel e juntos podem ser mais. Não sou tão pessimista quanto Harari, que fala que 1/5 dos empregos até 2030, mentira. Tem um estudo da McKinsey, se vocês quiserem, joguem na internet, estudo da McKinsey 2017, futuro do emprego 2030. É bastante temeroso o que eles falam sobre empregabilidade, e não é para quem está em atendimento, não, é para advogado, é para médico, para uma série de profissões, né? Então, que a gente vai precisar realmente inventar novas coisas, que inventemos novas coisas eminentemente humanas, né? A tecnologia evoluiu muito, mas esse comportamento do consumo, eu acho que ele ainda é bastante incipiente, tem muito palco, muita fala para a gente ter nesse sentido aí, de relacionamento humano, entender de gente, entender de cliente. E deixo com vocês essa pergunta, né? Então, você seria seu cliente? Porque sim, né? O que você está fazendo por você, olhando lá os 5 P's, né? Que a gente passou rapidinho, mas eu acho que deixou a mensagem aí. Essa pergunta é minha, mas a resposta vocês é que vão elaborar no momento que vocês acharem melhor, né? E sugiro que vocês façam isso mesmo para suas empresas. O que ela faz para atrair de uma forma realmente dentro dos padrões que a gente quer cliente. E deixei aqui no final, né, um pequeno vídeo que eu recebi, que eu vou passar também bem curtinho, porque é uma coisa que caiu assim, ele não é novo, mas ele também caiu muito bem para esse momento de experiência do cliente, que é uma coisa que eu trouxe muito aqui. Observação e atenção em detalhes. O futuro já está aqui entre nós. Vamos lá, Dê? Uma coisa aos meus alunos é o seguinte, veja bem, civilização é frescura, você já reparou isso? A mesma perna de carneiro que o aborígene arranca do carneiro, passa no fogo e morte, o diplomata come com 6 talheres, 9 copos, o Jerez na outra sala com um charuto, não é isso? Quer dizer, civilização é frescura. Mas eu estava dizendo, se eu convido essa moça aqui, por exemplo, para jantar comigo e falo, você vai comer um congro rosa pescado nas águas geladas do Chile Chico, não é? E vamos tomar um vinho chablis francês. E chega no restaurante, né, ela vê umas lâmpadas queimadas, meio assim, a cadeira é bamba, e ela tenta uma cadeira, não vai, tenta a segunda, aí vê que tudo é bamba, senta numa, trava com a perna, bota o cotovelo sem querer na mesa, quando ela tira o cotovelo, vem aquela toalha grudada no coisa dela, porque o garçom com aquele pano, ele passa aquele vinagre, olha, ou ele tem uma ponte frouxa, cospe em você quando tira o pedido, né, e o congro rosa é servido num prato colorex, na quinta de escama, ela nem sabe o que é colorex, né, na quinta de escama, com uma faca de churrasco que tem até um saca-rolha e um garfo faltando só um dentinho. E o vinho chablis servido num copo de requeijão quebradinho e que o garçom vira o quebradinho para ele. Veja bem, você está tomando o melhor vinho do mundo, comendo o melhor peixe do mundo, gostou do jantar? Não. Ele diz, é fresca. O que ela quer? Está tomando o melhor vinho do mundo. Civilização é frescura, é atenção aos detalhes. Pode reparar. Bom, pessoal, aquilo que eu falei, né? Não adianta você ter o melhor produto, né, o melhor serviço, se você não cuidar desse contexto, desse entorno, desse cenário de gente. Por isso que eu sou fã de gente e eu falo que eu acredito no ser humano, no potencial dele se reinventar, dele fazer coisas boas, coisas diferentes. E com isso já vou me despedindo, né? Exatamente, tem uma frase do Duque que eu acho muito legal, né? Você tem que criar um cliente, né, para o seu negócio.
E deixar meus agradecimentos aqui, meus contatos, para quem quiser, né, à vontade. Falei para a Beatriz que essa apresentação é de vocês, né? Como eu disse, vocês foram meu grupo piloto. Se vocês gostaram, né? Ela é de vocês, porque cada vez que a gente faz um conteúdo, a gente faz para aquele público, naquele momento, naquele espírito do tempo. É isso, Bia. Desculpa o horário, né? Eu tentei falar mais rápido, mas realmente tinha muito conteúdo para a gente conversar e fico à disposição de vocês, das empresas de vocês, se quiserem bater um papo, vir aqui me conhecer, né? Eu conto mais experiência, eu adoro essa troca humana, eu acho muito importante a gente continuar construindo essa conexão. É isso, viu, colegas? Eu agradeço Muito bom. imensamente e estou aqui para as perguntas, para quem tiver. Sônia, muito bom, gente. Olha, muito legal. A Sônia fez várias reflexões aí bem detalhadas, bem sensíveis. E eu queria saber se alguém tem uma pergunta. Quem quiser não colocar na chat, pode entrar com áudio e com vídeo, ou só com vídeo, ou só com vídeo, não, só com áudio, está à disposição. Tem alguém com uma pergunta? Aproveita que nós temos aí pelo menos uns 3, 4 minutinhos que nós começamos além. Eu quero. Vamos lá, Rui. Não vou perder a oportunidade de ter uma consultoria exclusiva aqui com a Sônia. Sônia, parabéns em primeiro lugar pela palestra, amei, show de bola, como sempre, você é fantástica. Queria te fazer uma pergunta, porque você contextualizou em algum momento e eu achei fantástico. 2 palavras que você comentou. Eu trabalho na área da saúde e a área da saúde é sempre muito sensível e às vezes a gente tem situações que nós precisamos negar algum procedimento num momento mais difícil da vida da pessoa. E você colocou assim, olha, que você comentou com aquele corretor que estava muito bravo, que você disse, entendo e considero os seus sentimentos. Eu entendo que nesse momento que o cliente está lá, né, pleiteando lá a sua cobertura, e infelizmente a gente não vai cobrir por várias questões que todos sabem, né? Você acha que são palavras que vai acalentar o coração dele e que vai realmente fazer com que ele entenda que eu estou entendendo o sentimento dele, embora eu não possa mudar o cenário? Seria isso? Isso, Rui. Eu estou estudando as fases do luto, né? Um dos papéis do psicólogo no ambiente hospitalar é bem bacana. Depois, se quiser, eu troco mais com você sobre isso, né? Muitas vezes é pedido ao psicólogo que dê o diagnóstico para o paciente, para a família, né? Os médicos, eles acabam se isentando quando existe esse profissional à disposição. E existem algumas técnicas de você dizer, né, o que precisa ser dito de uma forma generosa e amorosa, né? Porque a gente fala de empatia, né? É muito mal construído na nossa sociedade essa questão de empatia, né? Eu tenho que olhar a partir do olhar do outro, não do meu. Então, não, daria para falar bastante tempo sobre isso, mas dizer, eu compreendo a sua situação como ser humano, né? São coisas que acabam abrindo porta. O que eu posso fazer para você a partir dessa decisão? O que você pode contar comigo? Eu atendi muitos vezes funcionários, situações assim bem críticas, né? Gente, eu consegui emprego em outro lugar para as pessoas que foram demitidas da minha organização. Então, a gente tem regras, né? A gente sabe disso, a gente é limitado por regras, mas a gente não é limitado para a nossa sensibilidade, Rui. É possível fazer, sim, de uma forma diferente e dizendo mais bonito, a verdade. Tá? Muitas vezes a palavra... Oi, desculpa. Não, existe um grande preconceito falar a palavra morte. Virou estranha. Não, tem que falar o que aconteceu mesmo. Então, a gente, quando estuda, né? Então, quem gosta do tema, estude as fases do luto, ajuda a gente a dizer o que é verdade de uma forma generosa e amorosa, né? O outro pode até não querer essa resposta, mas lá no íntimo dele, com o passar do tempo, ele vai mudar essa emoção para um sentimento diferente. Ele vai elaborar essa emoção para um sentimento diferente a partir da sua colocação. Tá? Perfeito, obrigado. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí para ser feita? Ô, Sônia... Eu estava vasculhando as anotações dela. Vivi, alguma pergunta aí, Viviane? Olha, a Sônia sempre, quando fala, ela abre um monte de lâmpadas na minha cabeça. Isso, desde que eu conheço ela na minha vida, ela vai falando, aí vai explodindo um monte de lâmpadas. Então, perguntas várias, né? Na verdade, não é nem pergunta, me fala o que eu faço.
Mas ela, acho que só para contextualizar uma coisa que abriu, né, bastante para mim aqui de uma fala da Sônia, aqui no interior, quando ela falou das polaridades, é interessante aqui, porque assim, quando a gente está no metro quadrado um pouquinho menos ocupado, como é São Paulo, a gente tem um acesso às polaridades muito forte. Então, por exemplo, tem uma loja que eu atendo público, então meu atendimento agora é pessoal, muito mais pessoal, apesar de ter por telefone. Então, eu atendo desde clientes que entram lá, né, com uma nave espacial, então desce lá a nave, né, no heliporto, e pessoas que entram com um chinelinho super simples. E aí, o que eu passo para as meninas? Como atender, né, essas polaridades diferentes, o que vem com expectativas às vezes até iguais, que é a questão, né? Ela quer confiança num produto que ela está adquirindo, que é um alimento, então o alimento tem uma preocupação, né, se você come tá fresquinho, tá, não sei o quê, porque as falas elas acabam sendo logicamente diferentes a forma, mas a expectativa é a mesma, salvo, né? Então ficou bem forte para mim essa questão das polaridades quando a Sônia falou, e aqui fica bem evidente. Mas tem que ficar com a Sônia aí um dia inteiro e a gente vai ter insights o dia inteiro. Obrigada, Vivi. Obrigada a vocês. Muito bom. Ô, Sônia, eu vou ter que encerrar, porque nós já estamos passando um pouco do horário e as pessoas têm lá os seus compromissos. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por tanta sensibilidade, por tanto equilíbrio, e aí, eu diria assim, esse ponderar, mas de uma forma muito, muito humana. Então, assim, é muito bom. Sônia, muito obrigada. Todos que estavam presentes, vocês que têm aproveitado, nós vamos deixar, tá gravado, depois nós vamos mandar, quando tiver editado, cada um que participou vai receber esse link aí e também vai estar na TV Hospitalidade. Certo? Sônia, muitos elogios aqui, vários Obrigada. elogios aqui do seu lado. Estou vendo aqui, olha, Sônia, prazer ouvir novamente, inspiração. E a Brenda está me lembrando aqui que ela vai mandar uma pesquisa de satisfação para vocês responderem. É bem curtinha, é rapidinha, avaliando o que vocês acharam de hoje, que é importante bem para o palestrante, é bom para nós também sabermos, e sugestões de temas bacanas para vir para frente, ok? Então, super obrigada. Sônia, beijo no seu coração. Beijo. Oi, lindão, Viviane, adorei ver vocês todos aí, e aguardamos todos os outros que vieram pela primeira vez também, que voltem conosco, tá bom? Então, muito obrigada.